Passo em seguida a palavra por 10 minutos para o senhor Paulo César Correia, coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Por 10 minutos, por favor. Pois não. Boa tarde, senador Irã. Já peço ao pessoal técnico colocar a minha apresentação. Cumprimentando o senador Irã, eu cumprimento também o senador Gerão e todos os senadores presentes e cumprimento a senadora Zenaide, em nome dela, também as demais senadoras presentes. Aqui estão todas as coisas que eu faço. Eu sou também membro da Câmara Técnica de Pneumologia do Conselho Federal de Medicina, que não coube no slide. Por favor, eu quero que o tempo fique parado até meus slides estarem em condições de rodar de forma contínua para que o fluxo seja respeitado. Por favor. Fique tranquilo, respeitaremos o seu tempo. Tem um delay. Pois não. Bom, ao contrário da Alessandra Bastos, que não falou o seu conflito de interesse, estava na última linha do slide dela, que era consultora científica da British American Tobacco Brasil, que é o novo nome da Souza Cruz. Eu sou professor, sou pesquisador, então eu desenvolvi materiais educativos e tudo mais, visando que os médicos aprendam a reconhecer o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e abordar. Então esse é o único conflito de interesse que eu tenho. Ao contrário de pessoas que citam grupo de WhatsApp pessoal, eu cito evidências científicas. Então, nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, né, doutor Irã? Então, nós temos que ver evidências econômicas. Essa publicação de maio de 2017 mostra os custos do tabagismo no ano de 2015 no Brasil. Ela foi feita pelo IECS, que é o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, que é uma instituição séria da Argentina, e pela Fiocruz no Brasil. Nesse estudo a gente vê, assim, naquela história da carochinha que a indústria conta para a gente, dos tais 7,5 bilhões que arrecadariam, o cigarro eletrônico, eles esquecem que eles têm um produto que mata, gente? Então esse pequeno detalhe não é considerado, são 156 mil mortes em 2015 e nós vamos atualizar esses dados. Lembrando que os novos produtos de nicotina são mais nicotina, nicotina é mais M de morte, A de adoecimento e de incapacidade e S de sofrimento. Você me permite só uma correção? Pois não. Essa audiência ela não é só da CAI, ela é uma audiência conjunta. Então, pois não. Fique à vontade para abordar temas da saúde, da economia e de finanças e tributação, porque ela é conjunta. Pois só não. Para informar. Obrigado, doutor Irã. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nesse estudo do IECS da Fiocruz, quais eram os custos do tratamento do tabagismo em 2015. Então, vejam que nós temos uns custos totais de 57 bilhões de reais, 70% desses custos são para a assistência direta. Então, vejam, por exemplo, que a DPOC é uma doença que custa extremamente caro. Mais de 40% dos custos de assistência direta, em torno de 16 bilhões de reais, são provocados pela DPOC, e aí todas as doenças juntas custavam em 2015, custam muito mais caro hoje em dia, 39 bilhões de reais. Um outro aspecto que às vezes as pessoas, nós estamos na Comissão de Assuntos Sociais também, senador Irã? Então aqui é uma questão social, As indústrias têm uma coisa, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado para a sociedade brasileira. As pessoas não sabem que um funcionário com DPOC, ele luta com uma incapacidade enorme, e o empregador dele, ele gasta 17 mil dólares por ano, 3 vezes mais do que um empregador gasta com um trabalhador normal. O paciente com DPOC, ele fica em média 4,6 dias de trabalho ausentes a cada 6 meses, então ele tem um absenteísmo aumentado. A gente não costuma pensar na DPOC como uma doença grave como o derrame, mas ela é uma doença muito grave. De fato, ela só perde para o derrame, para o AVC, em termos de incapacidade, e ganha do câncer e das doenças cardíacas. Aqui é para chamar a atenção de vocês que os custos relacionados à perda de produtividade, que inclui incapacidade e morte prematura, chegam ao nível de 17,5 bilhões em 2015. Eu não estou colocando o dado atualizado ainda. E aí nós vemos essa peça que foi divulgada pela FIENG, alegando que os cigarros eletrônicos produziriam um ganho de PIB de 0,2%, eles não falam que mata, e em 2015 era 17,5 bilhões só de perda, morte e incapacidade, contra os 7,5 que, se continuar crescendo, que é um dado falso, até 2026 vai provocar 7,5 bilhões de ganho. Então, assim,
Primeira coisa que é importante a gente falar, eu sou um professor universitário, eu faço ciência, eu faço pesquisa. Então, nós temos dados oficiais de prevalência de tabagismo com inquéritos como o Vigitel, Covitel, que não é um inquérito oficial, mas é da Universidade de Pelotas, o IPEC é o novo nome do IBOP, para quem não conhece, e essa Kantar eu vou mostrar para vocês quem é. Então, são esses institutos de pesquisa que fazem amostras pequenininhas e eles, então, esse Kantar, vejam lá, eu fui tentar pesquisar para ver a tal da pesquisa, a pesquisa não existe, não foram encontrados os resultados. Para quem não conhece, o Observatório da Fiocruz, né, já que a interferência da indústria do tabaco em política pública é um problema sério, né, e eles mostram como que eles influenciam a ciência. Vejam os senhores e as senhoras senadores o que fala lá no dia 3 de setembro. Isso tudo aponta porque é tão difícil de parar de fumar. Então, existe uma tal da Foundation for Smoke Free World, que eu vou mostrar para vocês de quem é. Ela tem uma relação com este Instituto Kantar Público e realizou a referida pesquisa. A pesquisa foi feita em diversos países, dentre os quais o Brasil, e vale ressaltar que a Kantar Público é mencionada como contratada para fazer pesquisas em parceria com a Foundation for Smoke Free World, disse o seu presidente, Derek Yar. E a Foundation for Smoke Free World, como vocês estão vendo, ela é ligada a uma grande indústria transnacional de tabaco e ela já ficou com o filme queimado, então agora ela chama Global Action to End Smoke. Então, os conflitos de interesse estão expressos aqui. Então, só para poder mostrar que aquele dado de 1,6% da população é falso, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, nós tínhamos 0,6% da população utilizando, que dá mais ou menos 1 milhão de usuários, e não existe aumento de 0,4% ao ano. Né? Nós temos os dados aqui mostrando para vocês, tanto do Vigitel, com 4 números, e como do Covitel, mostrando que na população abaixo de 18 anos nós temos, de fato, uma tendência de queda do consumo dos cigarros eletrônicos para o Brasil. Se em 2015, senhoras e senhores, o cigarro já dava prejuízo, em 2020, quando o IEX resolveu atualizar essa pesquisa, a Márcia Pinto, que é conhecida de vários de nós do meio universitário, atualizou, vejam que os custos diretos já passavam para 50 bilhões de reais e os custos indiretos foram de 17,5 bilhões para 74, porque na hora de fazer a conta lá em 2015, eles não consideraram uma coisa importante, os custos dos cuidados dos familiares. Então, só esses custos de absenteísmo familiares, etc., são mais 32 bilhões. Então, na balança que a gente colocou ali, os custos relacionados com o tabagismo, que ainda não incluem os custos ambientais, né, são 125 bilhões. E os custos com receita de arrecadação são custos da ordem de 12 bilhões. Ou seja, a arrecadação não dá 10% do que gasta, mas, de novo, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado para a sociedade brasileira. Ali é só para mostrar para vocês que o impacto no PIB foi calculado, é 1,8% do PIB. Então, o cigarro dá um prejuízo de 8%. A dependência à nicotina, sob qualquer forma, inclusive sobre cigarros eletrônicos, dá um prejuízo de 1,8% do nosso PIB. Para quem acha que 1,8% do PIB é pouco, é tudo que se investe em ciência e tecnologia nesse país. Então, aqui é para poder chamar a atenção que se a indústria está preocupada com a arrecadação, a indústria, né, que pare de obstaculizar o aumento de preços dos cigarros, né, que tá parado desde 2017. Aqui vocês veem como que o preço real do maço de cigarros vai diminuindo e como o poder de compra, né, ou seja, já que o cigarro não aumenta, à medida que o tempo vai passando, o salário médio mensal consegue comprar mais maços de cigarro. Então, a resposta que os senadores têm que levar daqui, da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Assuntos Econômicos, é muito simples. Vejam que no estudo do IEX, se houvesse um aumento de 50% dos impostos, a arrecadação aumentaria mais de 14 bilhões por ano. Então, a solução não está em liberar o cigarro eletrônico, mas tributar pesadamente qualquer forma de uso de nicotina, especialmente o cigarro convencional. Para a indústria que faz sempre chantagem dizendo que vai aumentar o contrabando, etc. e tal, mesmo num cenário pessimista de aumento de contrabando, se economizariam 92,83 bilhões de reais, seriam salvas 78 mil vidas e evitadas mais de 500 mil doenças. Cigarro eletrônico não é meio de redução de danos, essa impropriação indébita que a indústria fez. Isso é uma carta minha que vai ser publicada no Lancet em setembro. Isso aqui é um outro paper que foi publicado em 2023 na Pulmonology. A gente discute os princípios de saúde pública
diga que não vai dar para fazer assim de revisitar Geoffrey Rose. E aqui minha mensagem final para vocês. A Gabriela e o Gustavo estavam perguntando, Gabriela e Gustavo, cigarro dá um prejuízo enorme, cigarro e nicotina, prejuízo de 125 bilhões, sem contar os danos ambientais. A gente estimou, esse é um estudo meu também, de mortalidade atribuível ao tabagismo, em 2019, que enquanto eu estava falando aqui, 5 brasileiros morreram por causa da nicotina dependência. 5 brasileiros estão mortos graças a esse produto letal, e o novo produto letal chama cigarro eletrônico. Cancela o vape, senadores.